Preparando para a transmissão ao vivo. Wait a moment. Now. Boa tarde. Preparando para a transmissão. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ter uma live muito especial. Para mim é uma honra e um prazer poder ser coordenadora dessa live nesse momento, né? Temos dois convidados internacionais nesse momento que vão nos ajudar bastante no entendimento do protocolo emergencial elaborado em parceria com o grupo de Groningen e os médicos especialistas em doenças metabólicas na Europa. Eu vou começar apresentando, então, os nossos dois convidados, tá? O primeiro convidado é o Dr. Terry Derks. O Dr. Terry Derks, ele é médico, especialista, médico pediatra, especialista em doenças genético-metabólicas. Ele é um médico da unidade metabólica da Universidade de Groningen, na Holanda. A gente não fala Holanda, a gente fala Países Baixos. Isso. Tá? Especialista, então, em glicogenoses hepáticas, defeitos de oxidação de ácidos graxos. E também o Terry é um pesquisador principal do programa de glicogenoses hepáticas, doenças mitocondriais e defeitos de oxidação de ácidos graxos, e o screening neonatal também. E tem bastante interesse em troca de informações a respeito de doenças metabólicas entre vários países do mundo e principalmente América Latina, porque o Dr. Terry Derks já esteve aqui em Porto Alegre, né, no nosso hospital, quando passou um mês conosco, um ano conosco, compartilhando as informações, e essa parceria perdura até hoje. E também ele participou, foi o presidente da Conferência Internacional de Glicogenose em 2017, onde lá se iniciou, então, uma aliança chamada James Lind Alliance, e a partir dessa aliança se elaborou, então, os critérios de prioridade em relação às glicogenoses hepáticas. Esses critérios de prioridade foram elaborados por um grande grupo de profissionais, médicos, pacientes e pais de pacientes com glicogenose. Então, uma das coisas que vai ser apresentado hoje aqui, que é o protocolo emergencial, fez parte de todo essa necessidade de melhores cuidados em relação à glicogenose. Eu também vou... Hi, Terry. Thank you very much for the kind introduction. Muito obrigado. A ideia hoje, só para vocês entenderem como os nossos participantes não falam português, o Terry até fala um pouco de português, é que eles vão falar em inglês e eu vou fazendo a tradução simultânea nesta live, para que fique traduzido todas as informações que são passadas aqui. Também está conosco o Bas T. Bockhorst, depois ele se apresenta melhor. O Bas é um pai de 2 meninos com glicogenose tipo 3A. O Bas, ele é programador, nerd e empreendedor. Ele trabalha numa empresa, que é uma empresa pequena, que é baseada em Amsterdã, especializada em obter dados de pesquisa, formulários e software comunitário. Ele também trabalha há alguns anos na Patient Connect, que é uma empresa, né, que tem feito a diferença em construir software de ajuda para pacientes. Está trabalhando também no app para glicogenoses
está um pouco desativado isso nesse momento, e está trabalhando também no questionário para saúde mental, e também foi uma das pessoas que foi o construtor, de fato, do protocolo emergencial em sua aplicação real. E o Bas, então, vai nos falar um pouquinho hoje como utilizar este protocolo emergencial na prática. Hi, Bas! Hello! Como é que nós vamos transcorrer esta live? How we will conduct this live? Eu vou falando e vou traduzindo. Esta live, então, vai ser iniciada através de um pequeno filme de duração de 4 minutos, em que o Dr. Terry Derks vai apresentar um pouco como é que foi e quem são os parceiros deste protocolo emergencial. Posteriormente, o Bas vai nos apresentar o funcionamento prático e, por fim, nós vamos deixar, então, para discussões e perguntas. So, we are starting now to showing the video prepared from Terry Derks. And after showing the video, I will open the part for Bas to showing all presentation from the emergency protocol. And after that, we will open to questions and make some discussion with the patients that are seeing us in the live from YouTube. Agora, então, eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver, sempre é uma parte um pouco tensa quando a gente tem que fazer o compartilhamento, mas vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Espero que vocês estejam podendo acompanhar o vídeo que vai ser apresentado. Hello. In this short screencast presentation, I would like to introduce to you the website www.emergencyprotocol.net. By using the website, personalized emergency letters can be automatically generated for patients with fatty acid oxidation disorders and glycogen storage diseases. My name is Terry Dirks. I'm working as a metabolic pediatrician in the University Medical Center Groningen in the Netherlands. Before continuing this screencast, I would like to thank Carolina and Aglico for the kind invitation to present on their YouTube channel. Given the tight regulation of blood glucose concentrations in patients with glycogen storage diseases and their strict dietary management, self-management is fundamental for the patients. This is also true in emergency situations, which are a major burden for many GSD families. When GSD patients become sick with vomiting or fever, the families usually need to take care of the first emergency measures at home. When GSD patients need to be admitted to the hospital, the first-line healthcare providers are usually not metabolic experts or GSD specialists. It is important that they all feel supported by good medical information and contact details. The management of sickness and emergency situations has recently been ranked as a top priority in the International Priority Setting Partnership for GSD. Having an emergency letter and knowing how to use it can prevent life-threatening situations and will optimize the communication between families and different healthcare providers. This website offers the necessary information to generate an emergency letter for an individual patient. It has the goal to improve the initial care for metabolic patients when they are sick before proper metabolic treatment can be started in the hospital. From the main page of the website, the link leaflet contains information leaflets for families in several languages. You can see that at this stage, some languages still are work in progress. We advise everybody who wants to generate an emergency letter to carefully read this practical information. This information is specifically written for families with fatty acid oxidation disorders and GSD.
The page Emergency Letters allows you to generate the emergency letter. First, we carefully need to read the following information. This information is extremely important. Each emergency letter needs to be checked by the person who generates it. After accepting these terms, when generating the emergency letter, you need to fill in the patient details. The emergency letter is describing 2 phases of management to prevent metabolic decompensation. In both phases, the management is based on the diagnosis and an actual body weight. Phase 1 will be performed at home by the families. Phase 2 will be performed by healthcare professionals, which will usually be in the hospital. In both phases, good communication is very important. In this screencast presentation, I gave you a summary of the emergency letters and the protocol behind it. We demonstrated how to generate an emergency letter and showed you the patient information leaflet. More medical background information can be found behind this link. If you click through it, you will find a PDF with a lot of information and hyperlink to several of the metabolic diseases. And at the end of my presentation, I would like to thank all the contributors to something that started as a small project but became more and more a continuing process. So in particular, we were happy with a grant that was rewarded 2 years ago for a project called Connect with Top ERN. And with the help of a lot of international metabolic specialists and patient representatives, we were able to produce this website after several meetings where we were discussing the metabolic protocols, which lab tests to be performed, etc., etc. And really, without their help, this would not have been taken place. For people who make use of the website, and if there are points for improvements or to provide feedback, this is the way to get in contact with us. Thank you very much for this opportunity to present. Bom, então a gente teve a oportunidade de ver uma introdução um pouco mais rápida sobre o website e a geração do protocolo, que nós vamos agora fazer essa geração ao vivo com a ajuda do BAS. E eu queria muito agradecer, aproveitar para agradecer a Bibiana, que me ajudou bastante ontem, às pressas, a fazer a tradução e colocar a legenda neste vídeo que está em inglês e que depois vocês todos podem assistir com calma novamente, porque vai ficar gravado tudo no site, no YouTube da Brico. Então, agora eu vou dar a palavra para o Bas, para se apresentar para nós, né? E falar um pouquinho como é que foi a geração deste protocolo. Obrigada, Terry. Obrigada, Bas. Thank you, Terry. Thank you, Bas. Now I give you the opportunity to show us our protocol and your history a little bit about the protocol. Okay? Let me give a short introduction. Eu vou dar uma pequena introdução. My name is Bas de Boekhorst. That is how it's pronounced in Dutch. I'm going to give a short demo of the Emergência protocol website we built. Então, meu nome é Bas Boekhorst, esse é o nome correto em holandês, e eu vou dar uma pequena demonstração de como funciona o website protocolo emergencial ou Emergência protocolo, que é o que a gente deve buscar na internet, e o protocolo que nós mesmos construímos. Ok? I'm taking care of the technical part, the building and the hosting. I'm not a medical expert. Eu não sou médico, mas a minha parte nesse protocolo foi técnica e de construir este protocolo e de hospedá-lo também. The website contains an information leaflet made by the Dutch Patient Association and a tool to generate the emergency letter in different European languages.
Esse website, ele contém, então, informações em um folheto a respeito do protocolo emergencial e foi construído também com a associação de pacientes. I also use the website myself. I have 2 sons with GSD 3A. They are 10 and 12 years old. Eu também faço uso deste protocolo emergencial, pois eu tenho 2 filhos com glicogenose tipo 3, de 10 anos e de 12 anos. I use the emergency protocol at home when they are sick and trying to keep them stable or keeping the blood glucose level stable. Eu uso este protocolo emergencial também na minha casa, para que eu mantenha eles em casa estáveis e com os níveis de glicemia normais, na medida do possível. That is not always possible, and I will take them to a small hospital that is a few kilometers from our home. Quando isso não é possível, eu mantê-los estável, eu levo eles para um hospital que fica próximo à minha residência e lá a poucos quilômetros da minha casa. In that hospital, they keep a copy of the emergency letter, so they know what to do in case of emergency. Lá nesse hospital, eles têm uma cópia da carta emergencial que fica lá. E lá eles sabem o que fazer com os meus filhos quando eles necessitam de atendimento hospitalar. The last time we went there, they could not find the emergency letter we gave them. But I was working on the website and I was able to generate an up-to-date emergency protocol on the spot. A última vez que nós fomos lá, eles não encontraram a carta de emergência dos meus filhos, mas eu rapidamente pude gerar a carta de emergência clicando neste website protocolo emergencial. We really wanted to make the tool available online, so it can be used by all patients, wherever they are, as long as they have internet available. Nós queremos muito fazer com que esse protocolo, nós gostaríamos muito de fazer com que esse protocolo seja utilizado de forma online e seja utilizado pelos pacientes com glicogenose, independente de que parte do mundo eles estão, mas desde que tenha acesso a uma internet para poder gerar este protocolo emergencial em qualquer parte, em qualquer momento, para qualquer paciente com glicogenose. Thank you, Bas. Okay, I will now share my screen and give a short demo of the website. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela e lá eu vou dar uma demonstração de como gerar o protocolo emergencial. Go to www.emergencyprotocol.net to find the website. Vamos entrar então www.emergencyprotocol.net. We built the website so it is fast to use. You don't have to register or log in. Você não precisa se registrar, não precisa colocar o seu nome. Este acesso nós fizemos o mais acessível e fácil possível. Ele ainda está em inglês. Like you saw in the movie from Terry, the leaflet is available on the website, and also the Portuguese version is already available. Ok, então como o Terry falou, existe um pequeno folheto nesse website que é disponível em várias linguagens, né, línguas. Para vocês verem aqui, o alemão, o francês ainda está em construção, e o formulário e o panfleto sobre protocolo emergencial em português já está disponível no site e ele pode ser baixado em PDF. Not all languages are yet available, but we are still working on that. Essas outras línguas ainda estão em construção e eles deram prioridade para espanhol, porque estamos passando também por um momento difícil. Então, aqui vocês podem ver, o protocolo está completamente em português e vocês podem baixar, imprimir com todas as informações necessárias sobre o manejo emergencial. The website is online, so you can take a look after the presentation and look at the leaflet in your own time.
Logo depois dessa apresentação, vocês já podem ir lá e baixar o protocolo emergencial e ter todas as informações, porque ele está online e acessível para qualquer pessoa e qualquer paciente. I will now go to the emergency letter generator and generate an emergency letter. Agora nós vamos partir para a parte de como que a gente gera a carta emergencial. You have to agree to the terms and conditions. We try to keep them as readable as possible and confirming the European law, the GDPR. Ok, esta é o momento que você vai ser exposto a uma cartinha, um termo de aceite deste protocolo, dentro dos termos legais, que você deve, então, que é bastante simples a informação, mas a gente sabe que ela ainda está em inglês, talvez em algum momento a gente possa traduzir isto também para o português, mas é só apertar eu aceito as informações e estou de acordo, que é exatamente nesse pontinho azul que o Bas vai nos mostrar. I think it's important to note that we don't store any user information, we don't store any emergency letters, and we don't share any information with other parties. O Bas enfatiza que quando a gente clica e aceita, nenhum dado do seu filho ou do seu paciente está em algum banco de dados. Isto aqui é uma geração de carta emergencial sem captação de nenhuma informação para um banco de dados. Ou seja, as informações que você vai preencher estão absolutamente seguras que elas não vão ser utilizadas para nada. If you agree to the terms and conditions, you go to the form where you can generate an emergency letter. Se você apertar, você cai já imediatamente dentro da parte do formulário. E aí, na verdade, o Bas gerou um formulário em inglês, quer dizer, ainda tem as informações como gerar o formulário, ele ainda está em inglês, mas é bastante fácil. Name é nome, né? Então você coloca o nome do seu filho. I'm going to fill out the name field, o Bas which is not really my name. A And data I enter the date of birth. Then I select a disease. These are the diseases that are available in the emergency protocol. Você pode selecionar a doença, que estão todas as doenças que são disponíveis para elaborar o protocolo emergencial. Vocês podem ver que tem a glicogenose, que a gente chama de GSD, mas tem outras doenças também, como defeitos de oxidação de ácidos graxos, L-CHAD, M-CAD. I enter the disease type and the weight, and these are actually very important things on the form, because there are a lot of calculations in the emergency letter based on these two variables. Essa parte é muito importante. O peso exato do paciente, ele deve ser informado, porque todos os cálculos que este programa vai gerar para o cálculo do soro e a quantidade de glicose ou amido vai se gerar a partir do peso que você vai informar neste momento. E o peso sempre é em quilogramas. Okay? I will select today Portuguese. And we will be adding other languages like the leaflet later on. Aqui você seleciona, então, o protocolo em português. Obviamente, nós queremos usar o protocolo no Brasil. E a partir da geração do protocolo em português, e cada vez que vai ser construído as outras línguas, vão ter todas as línguas disponíveis. E aí você, agora... I will select a medical center where I get treatment. This is important because this will add contact information to the emergency letter. Você vai colocar qual serviço médico que o seu filho está sendo atendido. Vocês vão ver que tem uma gama grande de serviços médicos, e o serviço médico do Brasil é o serviço de genética médica. Mesmo que seu filho não seja atendido no serviço de genética médica, neste momento, até nós inserirmos todos os serviços do Brasil, que será inserido na medida que os pacientes mesmo forem nos informando sobre isso,
ele vai aparecer ali. Mas é importante que você coloque um serviço no Brasil, porque na carta de emergência vai estar o contato do serviço no Brasil. If you are usually close to a local hospital, you can fill out the contact information of the local hospital here. That is not in the list because there are, of course, many local hospitals. Exato. Se o seu filho é atendido num hospital menor, próximo à sua residência, você simplesmente vai colocar o nome do hospital e o telefone deste hospital e o contato. E ele também vai ser inserido no protocolo emergencial gerado. Então, você pode colocar o nome da UPA, o nome do hospital mais próximo que você está acostumado aí a levar o seu filho, que ele já vai ser inserido aqui neste protocolo. If you have a special diet when you're sick, you can fill that out here. Se você tem uma dieta especial, quando você tem essa orientação quando está doente, você também pode escrever nesta parte. Isto não é obrigatório, então não precisa desta informação para seguir adiante. And you're ready to go. E agora é só apertar Create Emergency Protocol. Então, neste momento em que você preencheu aquelas informações muito simples, a gente já vai ter acesso ao protocolo emergencial em português. Vocês podem ver já já. We made the emergency protocol available in different formats. The PDF format is the most safe one and can be used on most devices. A gente criou 3 formatos para que possa ser aberto em celular ou em aparelhos bem simples. Então, a gente tem o protocolo em formato de PDF, um protocolo em formato de doc e um HTML de formato. We also made a Word document available, so you can review it with your doctor and add extra information if you want. Se você tem o protocolo gerado em doc, este protocolo, na realidade, ele pode ser editado pelo seu médico. Então, há informações ali que, se você acha importante alguma particularidade especial do seu filho, ou seu médico pode gerar este protocolo e fazer a edição com esta versão, ou você mesmo fazer a edição. Ok? And voila, here's the emergency protocol. Voilà. Pronto. You can download it to your computer. Olha, então você pode ler aqui diretrizes do plano de emergência, versão 4.0. Vocês vão ver que essas versões elas vão sendo melhoradas na medida em que a gente for gerando os protocolos no Brasil. Então, aqui tem quando iniciar, qual é o peso utilizado para os cálculos, quanto de gotas a gente vai dar de remédios para febre, qual é a solução emergencial que a gente vai dar e de quanto em quanto tempo. Então, yes, Bas? Actually, that was what I wanted to show. But like I said in the beginning, the protocol, the website is already online and ready to use. So please use the website and give us feedback. We're looking forward to your feedback. Ok. Este protocolo ele tem 2 fases. A fase 1, que é a fase do cuidado em casa, e a fase 2, que é o cuidado hospitalar. E o BAS enfatiza que vocês já devem usar esse protocolo, já devem gerar o seu protocolo, ler ele para nos dar um feedback sobre como a gente pode melhorar ele. Estas informações foram todas realizadas e traduzidas pelo nosso grupo. Todos os pacientes do mundo têm exatamente as mesmas informações que estão aqui contidas em português e adaptadas à nossa realidade brasileira, inclusive com as medicações que são disponíveis no Brasil e a forma como a gente mede a glicose dos pacientes no Brasil, inclusive sobre as considerações de coisas que não devem ser feitas e coisas que devem ser feitas. Então, assinam esse protocolo. Eu que estive participando junto com o grupo da Holanda, a Bibiana Melo de Oliveira, que foi uma pessoa-chave fundamental na revisão detalhada de todos os dados deste protocolo, a professora Ida Schwartz,
que também fez uma revisão, e o Fabiano, que é um médico geneticista metabólico, que também trabalha no nosso centro, cuidando dos pacientes com glicogenose. Então, vocês mesmos podem já gerar. I would like to thank you, Bas, to sharing with us this very, very important information about the emergency protocol. We understand that the first phase, it is yet in English, but maybe we can put in the site of Ablico here in Brazil, and to maybe to a possibility to translate also the first part that is for generate the protocol. Because and you mean the form you have to fill out? Yes, yes. Yeah, that's actually a very small part, so that is easy to translate. Yeah. Okay. We choose English because that is the most common used language, and maybe you can even work with Google Translate to understand the form. Ok. Eu comentei com o Bas que tem aquela parte inicial do formulário que ainda está em inglês, mas ela é bastante simples, são informações muito fáceis de se obter, e até o Google Translate pode ajudar, mas com o tempo também esta parte de geração do formulário vai estar em português, para que qualquer paciente do Brasil possa gerar seu protocolo automaticamente na frente de uma emergência médica, ou mesmo na sua residência, para tê-la sempre que necessário. Thank you so much. You can cancel the sharing, ok? Acho que agora é bem importante nós iniciarmos uma discussão e as perguntas para que a gente possa trazer mais informações sobre este protocolo emergencial aos pacientes. So now we will start the discussion and to answer some questions from the patient about this protocol. And I have some questions here. Terry, for you. And also for Bess, maybe Bess have the experience. A pergunta vai ser para o Terry. A pergunta é, muitas vezes, quando eu chego no hospital, os médicos não acreditam que meu filho tem glicogenose e ele precisa esperar muito tempo para o atendimento. Como podemos resolver isto? Terry, Entendi. Okay, Terry can speak Portuguese also. I think this is a problem that many people, many families have. To my opinion, it's better to anticipate on this. So if you know that there may be a time that you have to seek for help in your local hospital, you could better meet the people there in advance, that they know you, that they know that there may occur an emergency sometime. It's better to get to know each other under normal, less stressful situations than under stressful situations for the families. So what I usually advise is, as a metabolic pediatrician, I refer the families to the local hospital. There they meet each other. I advise them to discuss, okay, should you go directly to the emergency room? Should you go directly to the ward? Can you ask the pediatricians or the internal medicine specialist or the geneticist for a direct phone number? This is also always very helpful. So, a primeira parte que ele falou é que isso também acontece na Holanda e acontece em outros países. É uma doença rara, a glicogenose, e outros defeitos de oxidação de ácidos graxos são também raros, e muitos pacientes e muitos médicos não conhecem e não sabem a real emergência de atender um paciente. Então, o Dr. Terry sugere que você antecipe a ida, não deixe seu filho ficar muito ruim, que ele precise chegar e ser atendido urgentemente, porque isso vai gerar uma ansiedade muito grande. E a outra questão é que, se pudesse fazer contato prévio com a equipe médica ou com o próprio hospital, informando
que você está indo para lá e deve ser atendido. What else, Terry? That was it. It was it. Okay. Bas, what happened with you when you arrived in a hospital that you needed to wait for the doctor to came and to see your boys, your children? Was a bad moment for you? What happened or not? It's easier for you? We have some very different experiences with that. My experience with small local hospitals are actually the best. We call them, of course, before we drive there, so they know we are coming, and we can go right to the right room, and they will have an infuse, or how do you call that, Terry? An infuse? Infuse. Yeah, ready. And actually, if it is a small hospital, they know you already a bit because you went there and already met the doctors in advance. So that works really well. And we also have experience with going to some very big specialized hospitals, but not to Groningen. And there they tend to make their own plan. They will ignore the emergency letter we have. And yeah, dependent on the doctor you have, they do something different, and that can be very stressful as a patient. So our experience with the local hospitals are here in Holland very, very good, actually. O Bas conta que tem experiências já muito boas e experiências que também não foram muito boas em relação ao atendimento emergencial dos filhos dele. Geralmente o hospital, que é o hospital local, que é próximo à casa dele, vejam bem, a Holanda é muito pequena, né? Então tem hospitais referentes, né? Já conhecem um pouco da história do filho dele, e ele, quando está se deslocando para o hospital, ele já faz uma ligação e comunica que está chegando, e muitas vezes já aconteceu dele chegar no hospital e o soro já estar preparado para ser infundido. Isso reduz bastante o estresse. Mas, por outro lado, ele também já teve experiências de chegar em hospitais e o médico fazer o que estava na cabeça dele e não fazer exatamente o que estava descrito no protocolo emergencial realizado pelo Dr. Terry, que é o médico dos filhos do Bas. Então, aqui no Brasil, você que é o médico, Terry? Can I add something? Yes? Ele quer acrescentar algumas informações, ok? So you never know for sure if doctors, local healthcare providers will accept the protocol or not. For instance, this could also happen when you are on holidays, right? Não há certeza que o médico local vai aceitar o seu protocolo emergencial. So for this reason, we make a copy in English, and it holds the direct contact information from our servers. Por isso mesmo, no protocolo tem o contato do serviço onde seu filho é atendido, porque ele pode fazer contato, então o próprio médico pode fazer contato direto com o serviço central onde seu paciente é atendido. So in case the nurses or the doctors don't want to comply to the protocol, I advise parents to discuss it, try to communicate, but in case they won't do it, they can call us directly and hand over the telephone to the doctor. We do also a lot here about this. Em casos em que o médico local, ou do posto, ou da UPA, ou do hospital menor da sua cidade, tenha dificuldade realmente de aceitar o protocolo emergencial, nós sempre sugerimos aqui na Holanda que se faça a ligação, para mim, né, no caso para ele, e que se passe o telefone, então, do paciente direto para o médico, para que o Terry possa conversar, então, com o médico do hospital local. Isso é uma forma de encurtar a comunicação, caso o médico não queira telefonar para o centro, você mesmo, como paciente, liga e faz o contato entre o médico local e o médico que é responsável pelo cuidado.
Ok. Isso, certamente, vários pacientes que estão assistindo a live já aconteceu inúmeras vezes. Eu vou escolher algumas perguntas aqui. O Ali pergunta se no futuro vai ter protocolos de outras doenças metabólicas que não estão incluídas neste protocolo inicial. If in the future you build a protocol for other metabolic disorders, you have planned to do this? At this moment, we don't. First, we would like to perfectionize this. And I think we are encountering many challenges along the way. So this should work perfectly. And then we could consider to use the same protocol or elements of the protocol for other diseases. So, okay. Neste momento, deste grupo de trabalho, não há nenhuma ideia de fazer protocolos para outras doenças, porque eles receberam um valor, um grant específico para a construção deste protocolo, deste grupo de doenças. Okay, Terry? You could imagine that the way we think now, there are over 1,200 metabolic diseases. So for those that are related to glycogen storage and fatty acid oxidation defects, for these disorders, the protocol is fine. But for the others, there are different situations to be considered. And that's why we don't use yet the protocol for these patients. Neste protocolo agora que foi elaborado, a gente tem 12 doenças contempladas, incluindo as glicogenoses hepáticas e alguns defeitos de oxidação de ácidos graxos, e o grupo entende que para elaborar um protocolo para outras doenças metabólicas nesse momento, o modelo de base deveria ser um pouco diferente, e isto complica, do ponto de vista técnico, a elaboração do protocolo. I think it's an important question because all of them are involved with hypoglycemia. And, yes, but the nice thing is, Carol, that in the on the website you can also choose for GSD star. If you use that option and then you use the Word file to be downloaded, you can adapt the protocol for children with unknown causes of hypoglycemias. Well, in fact, we do use it for other diseases as well, but then through the Word file, because it needs more adaptation. Okay, the GSD star, it's any GSD or any symptoms with hypoglycemia that I well understand, Terry? Yeah. Ok. O Terry informa que ali na escolha das doenças, você pode escolher também glicogenose e uma estrelinha que tem ali, ou seja, não uma glicogenose estabelecida. E aí você vai gerar um protocolo um pouco mais generalista sobre os cuidados de pacientes com hipoglicemia, que é o que se imagina quando se busca um protocolo como este. I think it's this. Let me see any other question. The people are not doing many questions. Okay. It is an advance for the GSD Brazilian families. And what else? Okay. Can I tell something else? Of course, of course. O Terry gostaria de comentar mais algumas coisas importantes. So, if the first time I introduced the website to the patients, I show them how to create the website and I point out the patient leaflet. Sorry, the question again. Mais uma vez? Yes. So, the first time that I make the emergency protocol for the patient, for the families, we do it in the clinic or through a video consult. I demonstrate to them how to make it.
Ok, na primeira vez que ele faz o protocolo emergencial para os pacientes, ele não simplesmente gera o protocolo, entrega para o paciente, ele senta ao lado do paciente e demonstra ao paciente, primeiramente, o folheto e, posteriormente, ele ensina ao paciente como elaborar o seu protocolo. So we think that the protocol should be changed if the body weight changes more than 10%. So if children are growing, you need to make a new version. Em relação à questão do peso, o Dr. Terry acredita que o protocolo deve ser modificado em termos de novos números, gerar um novo protocolo, se há uma modificação de 10% do peso, seja ele para mais ou seja ele para menos. So in the time when we are preparing the emergency letter, we already know when there will be or how much 10% will be. So I ask the parents or the patients to call me or to come back when they have this body weight. Quando a família vai gerar um novo protocolo e realmente houve uma mudança de peso mais ou menos de 10%, o Terry sempre gosta de reavaliar o paciente presencialmente. So at that time, we ask them to prepare the protocol themselves, and I'm watching them. E aí, o que ele faz? Ele não faz o protocolo, ele deixa o paciente e a família fazer e ele fica apenas observando para verificar se está correto. Okay, then if for a third time we need to make the protocol, we want them to make it, send it to us, so that we can check whether the protocol is correct. So we are following an order of to see one, to do one, to teach one. Ok. A terceira vez que o protocolo é gerado para o filho, ele já dá um pouco mais de liberdade ao paciente. Ele deixa o paciente gerar o protocolo em casa e mandar para ele verificar se as informações estão de fato bem corretas. Então, o primeiro protocolo ele é gerado educando o paciente como fazer. O segundo protocolo, the second is? To see one, to do one, to teach one. O primeiro ele olha, o segundo ele ensina e o terceiro to see, to teach. To see, to do, to teach. Ah, tá. Primeiro ele fica observando, segundo ele faz e no terceiro ele está educado, já educa para fazer o seu protocolo sozinho. Então, isso é uma informação muito importante para os médicos que estão participando dessa live. Que, então, numa primeira etapa, nós devemos sentar ao lado do paciente e fazer junto. Numa segunda etapa, nós deixamos o paciente fazer e nós observamos. E numa terceira etapa, o paciente tem, então, a autonomia para gerar o seu protocolo, porque ele já aprendeu a forma de fazer este protocolo. Muito importante. Ok. Necessidade do uso de solução de emergência continua o uso do amido normal. Andressa asked in the possibility that continua soro o uso do amido normal. In the case from like a boy or a girl that needs the IV solution with glucose, usually you still use the cornstarch by the months, or you stop the cornstarch by the months when the patient are using glucose IV. Então, estou perguntando para o Terry se, em caso da criança necessitar de glicose endovenosa, se ele mantém o uso do amido via oral ou se ele suspende o amido via oral em caso de glicose endovenosa. I think that's a very important question, and there are 4 different phases. So if the children can accept the diet at home with cornstarch, there's no problem. Essa é uma pergunta muito importante e a gente tem que definir que na situação emergencial nós temos 4 fases. Uma fase inicial que a criança não quer aceitar a dieta ou o amido em casa.
So if the child does not accept the normal food, some children do have the sick day regimen. In my country, many children under these circumstances can make use of a pump. So they can use continuous feeds. For instance, the emergency solution. Ok. Nesta primeira fase, alguns pacientes já têm a orientação de como agir em casa, no ambiente doméstico, para o dia em que ele está doente ou que ele está ficando doente e não está aceitando a via oral. Na Holanda, muitos pacientes usam a bomba de infusão contínua pela gastrostomia. Então, muitos acabam optando por infundir diretamente a dieta por bomba, ainda dentro de casa. So it's not that they normally use it a lot, but under the emergency situations, they can use it. And if the formula is not accepted because they are vomiting, then it may well be that the emergency solution is still accepted if you infuse it continuously. Ok, quando não são todos os pacientes que têm esta bomba de infusão em casa, também não é a maioria, alguns pacientes têm, e quando os pacientes também não têm essa opção ou não toleram a bomba de infusão, eles podem ingerir as soluções por via oral, por sonda ou por gastrostomia. E no próprio protocolo emergencial tem as soluções que podem ser administradas. So you will never use a combination of these treatments. So it is either the normal diet, or it is a sick day regimen, or it is the emergency solution, or it is a glucose infusion, not a combination of those. Ok, o Dr. Terry recomenda que não se faça a combinação dos tratamentos. Ou você vai optar pelo tratamento da fase de início da doença em casa, o sick day, o dia da apresentação da virose dentro da sua casa, e você vai seguir o que está escrito naquele protocolo ou que o seu médico orientou. Mas combinar as soluções orais ou as soluções pela sonda, mais o regime usual que você está acostumado a fazer, não é recomendado. Acho que isto responde um pouco à pergunta da Andressa, que é, quando o paciente está muito doente, se não se insiste na maisena, então se deixa inicialmente o paciente recuperar com a solução endovenosa. But Terry, this is my question now. When the patient is recovering, you starting to lower the IV solution and to start to eat a little bit with the time. This is normal. This is a very important question too, because if you would stop immediately with the infusion, that's dangerous because you could get a so-called rebound hypoglycemia. Isso. A minha pergunta foi, quando o paciente está já em fase de recuperação da sua doença, da sua necessidade emergencial, e ele está em solução endovenosa, esta solução não pode ser simplesmente desligada de uma hora para outra, e sim, ela deve ser reduzida lentamente para que não haja uma hipoglicemia rebote por conta do aumento da insulina ali naquele momento. So you have to realize the emergency letter, as we are talking about today, it is for the situation at home and the first 1-2 hours in the hospital. And then it is always better to have a proper metabolic treatment. And this is why the first part of the protocol helps the patients to get safely in the hospital. But the second part about communication is crucial because these details on how to continue and when to decrease the infusion again, this should be discussed by the doctors. É importante que esse protocolo ele dá uma certa segurança dos cuidados na primeira e na segunda fase do cuidado emergencial, mas tem uma parte do protocolo que é um pouco mais detalhada em relação aos cuidados dos filhos de vocês e de vocês mesmos, que devem ser discutidos com o médico assistente. Por exemplo, uma dessas questões é quando reduzir o soro, quando iniciar a alimentação, isto deve ser discutido com o médico referente em glicogenose. Precisam ficar em jejum? Very, very good question.
Rodrigo asked about if this protocol can be also used for preparing for complicated investigation like colonoscopy or resonance or nuclear magnetic resonance that they need more time of starvation. Well, first of all, in our hospital, the radiology department is not allowed to make the GSD patients starve. So automatically they would say, you need to be fasted for a certain time before we can do the ultrasound, but the GSD patients, or more general, the GSD patients are the exception. That's the first remark. No hospital dele, os radiologistas estão bem informados de que os pacientes com glicogenose não devem de forma nenhuma fazer jejum e que o procedimento deve ser o mais rápido possível e no menor tempo possível de interrupção do uso da maisena ou da manutenção do jejum. The protocol can be used to be prepared for surgery. This can be acutely and this can be planned in advance. O protocolo pode ser utilizado, por exemplo, para programar procedimentos cirúrgicos. No caso, ele até calcula quanto de soro o paciente precisa. Personally, I always like if patients are acutely admitted to the emergency room and they need surgery, for instance, because they broke an arm or they have an appendicitis, we would like to be informed by the doctors, the local doctors, to give them more detailed information on what to take care of. Por exemplo, pode acontecer uma situação emergencial da fratura de um braço ou ter uma apendicite. Isso é importante que o protocolo pode auxiliar no cuidado, mesmo que não seja uma intercorrência diretamente relacionada à glicogenose ou que interfira na glicogenose, mas o médico local deve ser informado e a carta emergencial gerada pode ajudar com muitas informações. If you know in advance that a surgery needs to take place or a colonoscopy, I would like to know that in advance as well and prescribe a more detailed protocol, depending on the patient, depending on the metabolic disease. Quando o paciente vai fazer um procedimento mais invasivo, né, como uma colonoscopia, o médico assistente ele tem que saber disso para passar ao médico que vai fazer o procedimento esses detalhes a mais sobre os cuidados e sobre a doença. Então, sempre a comunicação entre o médico que está atendendo e o médico assistente é muito importante nestes casos. For example, one detail, if patients are scheduled on a certain day for surgery, the metabolic patients better can be scheduled as first on the list and be admitted one day in advance. Por exemplo, se o paciente ele vai fazer um procedimento tipo uma colonoscopia e o médico sabe previamente que esse paciente tem glicogenose, que necessita de cuidados especiais, ele pode entrar como sendo o primeiro paciente. Ele vai ser agendado, né? O agendamento dele vai ser um agendamento diferenciado para que ele seja atendido o mais breve possível. Okay. Yeah. We are going to the end of our session. One question from one of our El-Chad mom, but the question is about the new treatments for El-Chad disease, if they will have any enzyme replacement therapy that I understand. Uma pergunta que surgiu aqui no chat a respeito de novos tratamentos para El-Chad, se será disponível em algum momento a enzima de reposição. That's not an easy question. As far as I know, this is not ongoing. There are several novel therapies, either in animals or in humans, but the enzyme replacement therapy for this specific disease is not in place yet. Para as enzimas, para esse grupo de doenças não está no planejamento, mas há outras tecnologias que estão sendo estudadas e avaliadas no tratamento da El-Chad.
So we have one more, like 5 minutes. A gente tem em torno mais de uns 3, 4 minutos, 5 minutos. Bas, would you like to tell something to the Brazilian families as a father from 2 boys of GSD type 3 for us? It's a great. I don't have words to thank you to participate in this project and to be with us in Brazil now. We know that it's late on in Holland. Eu estou agradecendo bastante o Bas, estou pedindo para ele falar como pai dos pacientes com glicogenose, né? E a gente sabe que na Holanda agora é 9, 10 horas da noite já, eles também estão cansados. Então, eu deixei a palavra para o Bas falar mais algumas palavras e depois o Terry encerrar e nós encerramos essa sensacional live. Ok, Bas? Yeah, I have nothing special to add. Maybe I wanted them to say hello, but I just heard they are already going to bed, so they're already sleeping. Else I would ask them to say hello, but no, just thank you for having me. And I'm working on still on solutions and things that makes life easier. And also as a father of 2 boys, and my boys are going to high school, so that will be a whole new challenge for us, and yeah, looking forward to that. Ok, o Bas disse que até ele queria mostrar os filhos deles para vocês, só que agora já está tarde lá na Holanda, lá o cuidado da hora de dormir é bastante rigoroso, então as crianças, os filhos deles, mesmo já grandinhos, já estão dormindo, então ele ficou muito feliz de estar aqui e compartilhar estas informações, tentando fazer com que a vida do paciente com glicogenose melhore, fazer com que a gente utilize esse tipo de ferramenta disponível para que tudo e o cuidado melhore do paciente com glicogenose. Thank you so much, Bas. Terry, now you to give the key and message, and we also, in the name of Ablico, the Associação Brasileira de Glicogenose, I don't have words to thank you for this huge work. We know how long was to construct this protocol, and thank you to prioritize the protocol for Brazilian. And so, então eu estou agradecendo o Terry nesse momento, pedindo para ele falar as palavras de despedida, e ele fez questão de priorizar este protocolo para a família glicogenose brasileira, justamente porque estamos em tempos de pandemia, e se os pacientes necessitarem de atendimento emergencial, nós já temos a carta em português disponível para todos. Mas nós, médicos, vamos nos comprometer em ajudá-los a fazer a sua própria carta. Então, primeiro nós mostramos, depois nós deixamos vocês fazer a carta e depois vocês têm autonomia para fazer. Eu aprendi isso também. Terry, last words. Yeah, I would like to thank you to make this YouTube broadcast. I think it's very nice to share this knowledge, and for me it is always fascinating to try to, if possible, to make the medical knowledge travel rather than the patients. And this is something that I learned in Porto Alegre, in fact. Ele quando teve em Porto Alegre, Terry, sorry. Yeah. The last sentence I was looking to the message from YouTube, and I was not concentrating your very nice sentence. You can repeat, please. I will repeat if you translate the first part. No worries. Ok. No worries. Então, assim, tem muita coisa que ele aprendeu em Porto Alegre sobre a questão da necessidade do cuidado também dos pacientes com glicogenose, e o Terry, além de ser um excelente médico metabólico, assim, gosta muito também dessa área
como nós todos aqui, erros inatos do metabolismo, hipoglicemias, glicogenoses. Além disso tudo, ele ser uma pessoa referente na Europa e no mundo, atualmente ele é nosso amigo. Ele é amigo da Glico e isso é a coisa mais importante que tem. Eu sempre digo, tendo bons amigos, a gente vai em qualquer parte do mundo. So, thank you so much for everything. And we are now, Flávia, you can close our session. And thank you. Bye-bye. Have a good night for you. And para nós ainda, o resto do dia, tenha ainda um bom dia a todos nós. Good night, everybody. Good night. Good night. Thank you. Bye. Greetings at home. Okay. Yeah. Flávia, I think we can leave here. We can leave. Yeah. Ciao then. Ciao. Ciao.